Olá, eu sou o professor Ziz e nós vamos resolver agora questões do Enem, né? Em primeiro lugar, inscreva-se no canal aqui embaixo, né? O Enem por Matheus Prado, para que você receba as atualizações, informações, dicas e tudo que se refere ao maior vestibular do Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Bom, nessa questão que nós vamos resolver, pessoal, trata aqui de um texto, uma reportagem de 2009 que fala, né, de transportes de altíssima velocidade que conseguem percorrer distâncias relativamente grandes num intervalo de tempo muito curto, né? E ele fala aqui que essa viagem ela vai ligar aos 403 quilômetros, né, da central do Brasil no Rio de Janeiro até a Estação da Luz, né, no centro de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e essa distância vai ser percorrida em 1 hora e 25 minutos. Aí o texto ele faz uma série de considerações a respeito dessa viagem, né? Ele fala que a viagem ela vai ser feita com praticamente velocidade constante, né? Você pode considerar a velocidade sendo constante, né? De todo o trajeto tendo a mesma velocidade, e ele fala que durante as curvas uma aceleração que seja confortável, agradável para os passageiros é uma aceleração de 0,1 g, onde g é a aceleração da gravidade, né? Que é considerada igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? E ele quer saber que, né, as curvas, né, para que qual tem que ser o raio de curvatura dessas curvas para que você tenha, né, uma aceleração de 0,1 g, né? Então, para isso, pessoal, a primeira coisa, ele afirma para a gente que essa velocidade é constante. Então, a primeira coisa seria interessante calcular essa velocidade para depois, a partir dessa velocidade, calcular a aceleração, né, durante a curva, né? Então, ora, aqui então eu sistematizei as informações do texto, né? A velocidade do nosso trem é constante, percorre uma distância de 403 quilômetros, portanto 403 mil metros, né? No intervalo de tempo de 1 hora e 25 minutos, né? Portanto 85 minutos, ou seja, 5.100 segundos. Então, ora, calculando a velocidade, né? O deslocamento pelo tempo, como ela é constante, eu não estou tirando a velocidade média, mas sim a velocidade do trajeto inteiro, né, velocidade instantânea. Então, ora, meu deslocamento vão ser 403 vezes 10 a terceira e o intervalo de tempo 5.100 segundos. Fazendo essa continha, a gente chega num valor próximo de 79 metros por segundo, né? Mas é interessante você pensar no seguinte, tá, pessoal? Na hora de resolver essa prova, como é um teste, né, e o teste já fala aproximadamente, você pode fazer uma ligeira aproximação aqui, né, fazendo, por exemplo, 400 por 50, né? 400 dividido por 5.000. Você vai chegar no resultado próximo de 80, né? Então, fica mais fácil, não vai comprometer, é só você fazer uma análise depois das alternativas, tá? Que você fazendo essa aproximação não compromete o resultado. E a aceleração, né? A aceleração no texto fala que é 0,1 g, portanto 0,1 vezes 10, portanto 1 metro por segundo ao quadrado. É isso daqui que o texto considera como uma aceleração agradável durante a curva. Pois bem, aqui na curva, pessoal, representei o trem, a velocidade vetorial desse trem, e quando um corpo descreve uma curva, há alguém responsável, uma interação responsável para que haja a variação deste vetor velocidade, né? O responsável para que haja a variação do vetor velocidade, fazendo com que na trajetória curva ele sempre fique tangente, é a força centrípeta, né? Que é o resultado, né? A resultante das interações que apontam para o centro da circunferência, da curvatura, né? Então, ora, pessoal, usando o princípio da força centrípeta, a força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, no caso, a aceleração que o texto julga como sendo confortável. Lembrando a representação matemática da força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado dividido por raio, né? Pelo raio aqui da curvatura, né? Eu posso cancelar a massa, isso daqui não depende da massa do trem, né? Então, ora, isolando o raio, que é o que me interessa calcular, né? Multiplicando os dois lados, portanto, por raio, e depois dividindo os dois lados pela aceleração centrípeta, eu fico que o meu raio é a velocidade ao quadrado dividido pela aceleração centrípeta. Portanto, o raio, 79 ao quadrado sobre 1. 79 ao quadrado dá um resultado próximo de 6.400 metros, que é a alternativa E. Percebam que se nós
fizermos a aproximação de 400 mil dividido por 5 mil, nós vamos chegar em 80. E 80 ao quadrado vai me dar 6.400, que é o que está na alternativa E, né? Portanto, a aproximação que nós fizemos não compromete, né, achar a alternativa, né? Isso a gente pode fazer porque é uma questão que contém alternativas, né? Então, a gente fazendo a análise do resultado consegue manter a alternativa correta. Bom, agora entre no nosso site www.guienem.org.br e adquira o material que está sendo utilizado. Obrigado, tchau, tchau.